Psicóloga Fran, onde você realizou a sua graduação em psicologia e quais experiências acadêmicas ou estágios mais contribuíram para a sua construção profissional durante a sua graduação? Olá, Dumas, olá, turma. Meu nome é Franciane Paulino Leite Santos, eu sou psicóloga, realizei a graduação na Universidade Estácio de Sá de Macaé, me formei no ano de 2018, atuo desde 2019. E as experiências acadêmicas, estágios que mais contribuíram para a minha formação foi a abordagem que eu me apaixonei, que é a psicoterapia breve, psicodinâmica, mas eu também passei pela psicanálise. Então, estudar sobre a psicanálise agregou muito na minha experiência na breve, e depois, é claro, os cursos de extensão que fiz em psicoterapia breve focal, os estudos, de livros, participar dos cursos livres, que tinham, que cursos extracurriculares agregaram muito na minha formação acadêmica. Então, a graduação é apenas o início, de uma longa jornada que a gente tem de estudo pós a formação. Assim que eu me formei, como eu me apaixonei, pela psicoterapia breve, psicodinâmica, e eu já queria atuar como psicóloga clínica, eu já tinha certeza disso, dentro de mim, a primeira coisa que eu fiz não foi entrar numa pós-graduação. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de extensão dentro dessa abordagem para já começar atuando dentro da abordagem. Na graduação, eu fiz 2 estágios, na psicoterapia breve, um em psicanálise, mas mesmo assim eu pensava que faltava alguma coisa. Fiz o curso de extensão, foi um divisor de águas na minha vida. E depois, sim, fiz uma pós-graduação em psicoterapia breve e psicodinâmica. Depois fiz uma especialização a partir das demandas que eu fui encontrando na clínica em suicidologia, e saúde e emergência. E atualmente estou fazendo uma pós-graduação em transtornos do neurodesenvolvimento. Por que, esses temas? Por que essas pós-graduações? Primeiro porque me deparo com muitas pessoas em sofrimento extremo. Então, a pós-graduação em suicidologia veio para poder aprender mais, sobre esse fenômeno que acomete tantas pessoas e para que eu conseguisse oferecer, um melhor desenvolvimento na clínica. E a pós-graduação que eu faço atualmente, que é de transtornos do neurodesenvolvimento, da avaliação ao diagnóstico, vem porque encontrei e encontro muitas demandas de pacientes com diagnóstico tardio. Atendo adolescentes, adultos, idosos, e de uns tempos para cá, principalmente pós-pandemia, vi a necessidade por me deparar com muitos pacientes sem diagnóstico, necessitando de um diagnóstico com diagnóstico tardio, precisando desse tratamento. É muito interessante ver como a base da graduação ela vai moldando as nossas escolhas. E pensando justamente nessa continuidade dos estudos após a formação, após o diploma de graduação, ao longo da sua trajetória, você se interessou
por alguma pós-graduação? Caso sim, quais áreas despertaram seu maior interesse e por quê? Psicóloga Fran, nós também estamos aqui curiosos, porque a gente sabe que todo início é um desafio e nós gostaríamos muito de saber como foi o seu início, a sua atuação profissional, o início da sua atuação profissional, a psicologia, quais desafios, aprendizados e experiências marcaram seus primeiros atendimentos. Mas o que eu posso dizer para vocês? Eu acho que quando você sabe para onde se direcionar, né, e o que você busca, né, dentro da psicologia, as coisas fluem melhor. Eu tinha alguns pilares que me norteavam. Primeiro, eu sabia que eu não queria atuar trabalhando em clínica nenhuma, nem para ganhar experiência. Ah, mas por quê? E aí eu gosto de compartilhar isso porque a maioria tem uma visão diferente da minha. Tá? E eu fui por esse caminho, que é onde eu estou até hoje. Não tenho experiência em clínica médica, não passei por clínica nenhuma. A minha experiência é como psicóloga clínica, sublocando um espaço. Eu subloquei, aluguei um espaço e ali eu atuo até hoje, desde o início. Mas o que me ajudou a ter esse direcionamento? Exatamente saber que eu não queria me submeter a ganhar tão pouco quanto as clínicas pagam. Eu queria oferecer um bom trabalho e ser reconhecida por isso. Mas desde o início é possível? Aos poucos é possível sim. E é isso que eu bato na tecla até hoje. Por exemplo, eu iniciei. Antes de começar, eu fiz um curso de extensão que me deu uma base inicial muito grande de como fazer um prontuário, de como analisar cada caso dentro da abordagem que eu atuo, que é a psicoterapia breve psicodinâmica. Isso foi muito importante. Comecei cobrando um valor acessível na época, 7 anos atrás, eu comecei cobrando um valor de R$80 e já fazendo pacote mensal, né? E isso me possibilitou, logo de início, nos primeiros 6 meses, de ter os meus primeiros 10 pacientes fixos e migrar, né, da profissão que eu tinha anterior, que era técnico de enfermagem, para viver somente da psicologia. Então foi muito importante. Me desafiei a pegar casos que muitas pessoas não queriam. Então, desde o início, nunca peguei só casos de pessoas que queriam se conhecer. Pelo contrário, já peguei ali no início casos de transtornos de personalidade, quadros depressivos graves, e tive que ir estudando. Só que para mim foi fundamental investir em uma coisa. Eu tinha uma supervisora que me orientava todas as vezes que eu tinha dificuldade em um caso. E então eu não tive tantas dificuldades porque eu tinha ela ali, que tinha uma experiência já na época de mais de 20 anos e é quem me ajuda até hoje, me acompanha durante essa minha experiência profissional. Mas foi o que mais fez sentido, além, né, de fazer a minha terapia pessoal. É saber separar as coisas, é saber separar a sua emoção daquilo que você está fazendo é muito importante. Entender, né, o que marca a minha formação é entender que eu precisei aprender a respeitar o tempo do outro. Por mais que o direcionamento, que a técnica utilizada esteja sendo correta, muitas vezes o paciente ele não está aberto para poder alcançar aquele objetivo naquele momento. Alguns vão alcançar mais rapidamente, outros não. Então, eu acredito que o desafio é nunca cruzar os braços diante de uma dificuldade. As dificuldades elas vão aparecer, mas se você tiver esse tripé, que é fundamental para mim enquanto psicóloga, acreditar que a terapia faz sentido, e para eu acreditar que a terapia faz sentido na vida de alguém, eu preciso passar por esse processo também, me conhecer e investir também, me conhecer
e investir na supervisão para que você tenha um apoio, para que você ofereça um diferencial no seu trabalho e não precise submeter a ganhar tão pouco, que é o que acontece com muitos. Psicóloga Fran, considerando a sua experiência na prática clínica e profissional, quais competências, habilidades e atitudes você considera fundamental ou fundamentais para quem está no processo de formação em psicologia? Em relação a competências, eu vejo que o primeiro passo nisso é acreditar em você, acreditar que você está disposto a fazer o melhor por aquele indivíduo que está na sua frente, né? Compartilhando a sua dor com você. Então, entender que às vezes você não vai conseguir fazer aquilo que você deseja. O que significa isso? Na prática clínica, a gente vai com algo preparado, às vezes a gente vai, né, estudar aquele caso, mas saber ser flexível. Não para ganhar só o paciente, mas entendendo que cada um tem o seu tempo dentro desse processo. Então, a habilidade que precisa ser desenvolvida é a da empatia real, da escuta ativa. Entender que aquela pessoa que está na sua frente, ela precisa ser ouvida, é o tempo dela, não é o seu tempo. Às vezes a gente pode até compartilhar alguma coisa da nossa vida que vá realmente trazer algo para agregar, para fazer aquele paciente refletir. Mas no tato, é no dia a dia que a gente vai se desenvolvendo, né? E a atitude que eu entendo como primordial é o respeito, né? O respeito ao outro, o respeito à diferença do outro, o respeito à individualidade, né, daquele sujeito, porque às vezes a gente vem muito cheio de preconceitos que para atuar na clínica eles precisam cair por terra. Por quê? Né? A psicologia laica, embora cada um tenha a sua religião, cada um venha de uma criação diferente, a gente tem que entender na psicologia exatamente isso. Porque se a gente não entende isso antes, você acaba tendo muita dificuldade na clínica, porque no início, você, na maioria dos casos, você vai ainda ver qual é o público que você melhor vai se adaptar, atender, mais vai achar interessante para você ir se direcionando. Então, não tem como ficar excluindo. E às vezes, por medos, por preconceitos, a gente acaba se bloqueando e não conseguindo oferecer o melhor que a gente pode para cada pessoa. Psicóloga Fran, nós sabemos que a pandemia de Covid-19 acabou sendo um marco, né, na história mundial. Muitas coisas já não são mais as mesmas, as relações, né, os relacionamentos, a dinâmica. Inclusive, muitas empresas adotaram ali o trabalho, né, o home office, feito em casa, e a gente imagina que na prática clínica da psicologia, durante e após a pandemia de Covid-19, houve algumas dificuldades, né, algumas peculiaridades. Nós gostaríamos de saber de você quais foram as maiores dificuldades encontradas no dia a dia, durante e após a pandemia do Covid-19, na prática clínica. Muito recente, o ser humano ele não foi criado. Covid-19, pandemia de fato foi um marco, né? Eu já estava em atendimento aí clínico. O que eu observei, né? Foi tudo muito recente. O ser humano ele não foi criado para ficar isolado e isso trouxe um impacto. Na verdade, eu vejo que a pandemia trouxe à
tona o que precisava ser visto até antes, né? Principalmente sobre o adoecimento. Houve uma regressão, principalmente quando se trata dessa faixa etária de pré-adolescente para adolescentes, no sentido de socialização, de muitas dificuldades. Trouxe à tona a questão do cuidado com a saúde mental, do olhar que precisava se ter para a saúde mental. Mudou, trouxe um impacto sim nas relações. Nesse período aconteceram muitos divórcios, porque as pessoas não se relacionavam o tempo todo e perderam, né, esse feeling. Mas também trouxe algo muito importante, né? Colocou ainda mais em evidência o atendimento online. E o atendimento online ele vem para quebrar muitas barreiras, né? Ai, não tenho tempo, mas da sua casa você consegue fazer um atendimento. Eu trabalho o dia todo, mas mesmo assim isso é possível. Mas eu tenho medo, eu tenho dificuldades. Então, a gente vê que teve sim um lado ruim, o lado negativo, né, que foi muito adoecimento, muitas perdas, muita morte, dificuldade nos relacionamentos, mas também a pandemia foi um marco, né, no Brasil, porque trouxe à luz, né, colocou em evidência essa questão da importância de cuidar da saúde mental, que antes era um tabu. Principalmente em ambientes tipo igrejas, né, que espiritualizavam mais a coisa. Então, a maioria dos lugares começaram a abrir espaço para falar mais sobre a saúde mental. E por que eu reforço isso? Porque foi um caminho que eu trilhei. Eu venho da área da saúde, né? Era técnica de enfermagem antes, já palestrava sobre saúde e pós-pandemia eu comecei a oferecer, a divulgar o meu trabalho nesse sentido de querer orientar mais as pessoas, fosse igreja, escola, grupos que me chamavam, e a partir daí eu fui também sendo conhecida como psicóloga. Então, teve o lado ruim, teve o lado positivo, e só que realmente foi um marco. As mudanças, elas refletem até hoje, né? Após a pandemia, houveram muitas mudanças, mas eu vejo como muitas coisas positivas, principalmente no que se trata da psicologia, né? De poder falar, né? De perder um pouco o estigma de que buscar um psicólogo é coisa de doido. Então, hoje a gente vê as pessoas com muito mais clareza, buscando muito mais facilmente. No início, muitas mulheres buscando. Hoje, o número de homens que buscam a terapia, crianças, adolescentes, aumentou muito, né, em comparação a antes da pandemia. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo. Fran, olhando para a sua trajetória até aqui, o presente momento, o que traz mais satisfação e realização no exercício da psicologia? O que te trouxe mais satisfação e mais realização no exercício da psicologia? Então, o que me trouxe mais satisfação e realização na psicologia foi exatamente continuar trilhando o meu caminho, acreditando que podia transformar vidas através, né, do autoconhecimento, entendendo que, nossa, quando você toca uma alma ferida e consegue direcionar esse caminho. A gente não tem o poder de mudar, porque quem vai escolher o curso que vai seguir a vida é o próprio paciente. Mas o fato de você conseguir mostrar para ele coisas que ele não conseguia ver antes faz
o seu olhar mudar muito. Eu tive várias pessoas que tiveram alta e que seguiram. Eu tive a oportunidade de atender casos graves de pacientes num quadro depressivo, de não sair de casa, da cama, e essas pessoas retomarem a vida. Eu tive experiências de casos, né, de transtornos de personalidade, pessoas que estão comigo há muito tempo, mas que hoje conseguem cursar uma faculdade, conseguiram direcionar a vida, pessoas que fizeram por um período, tiveram alta e evoluíram, pessoas que desistiram do tratamento, mas que em outro momento voltaram. Então, assim, saber que você está oferecendo um bom trabalho, porque você não desiste de estudar, de tentar compreender, de analisar cada caso, isso é o que mais me deixa satisfeita e realizada. E mais do que isso, né? Porque a partir dessa construção há uma valorização, há um reconhecimento. Ah, mas demora. Eu tenho 7 anos atuando na clínica e eu não tenho do que me queixar. Se você faz um bom trabalho, se você estuda, se você cuida de você, da sua saúde, não tem erro. A questão é aquilo, é ter certeza de como você vai se direcionar e nunca desistir de evoluir. A psicologia, ela vai nos levar a sempre buscar um desenvolvimento maior, a sempre estar estudando para conseguir de fato oferecer uma qualidade no atendimento. Então isso fez total diferença. O que eu mais ouço dos meus pacientes e que me deixa muito feliz é que eu ajudei a transformar as suas vidas. Então, é só gratidão mesmo pela escolha profissional que eu fiz. Amo a psicologia, não penso em mudar de área. Penso sim em estudar mais, tem vários cursos, né, que eu desejo fazer, mas foi a melhor decisão da minha vida.